junto comigo encontrar na sua Bíblia a carta de Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Do versículo 1 até o versículo 10 será a nossa leitura hoje e a nossa edificação. Nós vimos aí semana passada o passado do apóstolo Paulo como era, a transformação que houve na vida dele, não é? E o evangelho ao qual ele pregava. Hoje nós vamos continuar esse entendimento e você verá, talvez tenha uma aplicação daquilo que eu lhes falei agora sobre mim. Quem sabe em algum momento você vai se reconhecer e dizer assim, ó, verdade, também. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 1. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém. Depois do quê? Depois da conversão dele. Ele tinha estado ali em Jerusalém, ficado uns 15 dias, depois nunca mais, e agora, 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Só por isso ele voltou para Jerusalém. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que eu tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Versículo 4. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé, e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, e para nos tornar escravos de novo. Versículo 5. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência aqueles líderes. Repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Verso 8. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus. Assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Versículo 9, penúltimo versículo por agora. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Versículo 10 e último agora. Eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. E isso eu sempre tenho procurado fazer. Amém mesmo, irmãos? Amém.
A igreja de Gálatas, então, ou da Galácia, dessa região, estava sendo estabelecida, e nós vimos no começo, no primeiro capítulo, que Paulo ele disse: me admira que de uma maneira tão depressa vocês estão abandonando a fé de vocês. Tem pessoas que abandonam a sua fé, ou aquilo que dizem crer, de uma maneira muito tola. E ele disse: me admira que isso esteja acontecendo com vocês. E ele estava anunciando o evangelho, e aonde Paulo chegava anunciando o evangelho, lá chegavam os falsos mestres. Eles ficavam cuidando aonde Paulo vai, aonde ele ia, logo em seguida, os falsos mestres também lá chegavam e começavam a distorcer a palavra. Eles começavam a dizer o seguinte: Paulo está pregando um evangelho, Pedro está pregando outro evangelho. São dois evangelhos? E eles começaram a ficar em dúvida. Eles não entram num acordo naquilo que eles estão falando. Olha como é a sutileza do nosso adversário. Ele sempre tenta colocar dúvidas em nosso meio. E para isso ele se utiliza de pessoas. Quantas vezes você ouviu boatos sobre pessoas, irmãos da fé, sobre a igreja, sobre a liderança? Quantas vezes? Porque essa é a função do nosso adversário, desde sempre. Ele tenta lançar dúvidas, ele tenta semear discórdia. Começaram a evidenciar Pedro, porque eles queriam sempre uma estrela, sempre é preciso ter alguém. A igreja tal, ela é do apóstolo tal. A outra igreja é do bispo tal. A outra igreja tem o Papa e o nome do Papa, e fala o nome dele. Por quê? Porque as pessoas querem uma figura central. Quem é o líder? Quem é a figura central? Quem é a estrela que vai brilhar? E eles começaram a dizer: Pedro. Os outros falavam: é Paulo. E ele disse: gente, nós estamos pregando um único evangelho. Da onde vocês estão tirando isso? Como tão depressa vocês estão abandonando o evangelho? O que é o evangelho? O evangelho fala de Jesus que morreu em nosso lugar, para os meus pecados, inclusive o cometido hoje, para os seus pecados, para que todo aquele que nele crê em Jesus, creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Temos o perdão em Jesus, somos justificados em Jesus. Não é em Pedro, não é em Paulo, não é em Tomé, não é em Natanael, não é em nenhum dos outros apóstolos. Mas o ser humano é assim, ele procura uma figura central. Você vê? Lembra aí você que torce para algum time de futebol, aí tenta lembrar qual é a estrela do time. Tem sempre uma estrela, tem sempre alguém ali que se sobressai. Fulano é a estrela do time, ele leva o time, porque as pessoas querem encontrar alguém como referência. A igreja de Jesus tem como centro da mensagem, daquilo que queremos, Jesus. Mas as pessoas dizem: tá bom, mas Jesus, quem mais? Quem mais? Quem? O apóstolo tal estará aqui na cidade, em Joaçaba, em Herval do Oeste, e uma grande campanha de milagres. O bispo tal estará em tal lugar, e uma grande... Então, se atribui a pessoas. A igreja de Cristo, a igreja fiel ao Senhor, que tem um evangelho verdadeiro, como nós lemos aqui, ele tem Jesus como centro. Então a igreja de Jesus, ela preza pela verdade. Outras denominações, eles prezam pela unidade. Eu quero unir as pessoas. E para unir as pessoas, Pedro é o apóstolo. Então as pessoas se unem ao redor de Pedro. Paulo é o apóstolo. E as pessoas se reúnem ao redor de Paulo. Quem será? E agora começa aquela disputa para fragmentar. Nós precisamos entender que o que nos une
é Jesus. Ele é o que nos une, o elo que nos une. Uma vez cantávamos uma canção aí que alguns vão lembrar. Jesus é a aliança. Quem lembrou? Entre você e eu, Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Amém? Jesus é essa aliança. É por Ele, é nele que tudo acontece. Ele é o centro da mensagem, Ele é o centro do Evangelho, Ele é o centro da igreja, Ele precisa ser o centro em nossas vidas. Por isso diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar as pessoas, o reino de Deus, se sabe, e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus precisa ser o centro em nossas vidas, e a carta de Gálatas, ela vem para falar exatamente isso, corrigir o que a igreja da Galácia estava distorcendo. Em nossos dias não é diferente, meus irmãos. E aí nos versículos de 1 a 5, que agora eu não farei novamente a leitura, mas esses primeiros versículos, Paulo, ele volta para Jerusalém, volta quase uma década e meia depois da sua conversão, e ele leva junto com ele Barnabé e Tito. Barnabé era um judeu, fora judeu, que se converteu ao cristianismo. E Tito, ele era grego, que se converteu ao cristianismo. Mas ele estava indo no quartel-general da igreja de Jerusalém. E lá, todos eles falavam uma coisa. Todas as pessoas que estavam aprendendo agora o Evangelho, eles falavam o que está lá em Atos capítulo 15, versículo 1. Atos capítulo 15, versículo 1, diz assim, não tem salvação se não tiver circuncisão. Eles precisavam circuncidar. Era o sinal no homem da aliança que ele tinha com Deus. E Tito, como não era judeu, não era circuncidado, ele leva junto. Ele se arriscou. Mas Tito era filho na fé de Paulo. E esse primeiro momento da mensagem, eu escolhi ali para que fosse colocado, diga-me com quem andas. Paulo, ele estava andando junto com Barnabé e com Tito. As pessoas com as quais nós andamos, nos relacionamos mais, diz muito a nosso respeito. Sabia disso? Isso para o bem ou para o mal. Quando uma pessoa tem o problema da mentira, ela se aproxima de pessoas com o mesmo hábito, se identificam, parece que há um ímã que os atrai. A pessoa que tem problema com vícios, a tendência é de se aproximar daquelas pessoas que também têm problema. Então eu escolhi esse título aí para esse momento da mensagem. Diga-me com quem você anda. Porque na palavra do Senhor nós aprendemos que as más conversações corrompem os bons costumes. Conversa fiada, conversa mole, nós precisamos saber, você precisa saber o que você quer da tua vida, o que você quer para o teu futuro, o que você quer para a tua família, com quem você está se aproximando, porque aquelas pessoas com as quais você se aproxima, você está se amoldando. Aquela conversa que você ouve, você acaba reproduzindo. Então nós precisamos saber o que nós queremos em nossa vida. Paulo levou consigo Barnabé e Tito. Olha, presta atenção. Quando Judas
pôs no seu coração que ele iria trair Jesus, ele se aproximou de quem? De Pedro? Natanael, André, Filipe. De quem? De quem ele se aproximou? Dos principais sacerdotes da época, que tinham uma rivalidade, tinham uma inveja de Jesus e do ministério de Jesus. As pessoas se aproximam daquelas que vão amparar o que eu estou fazendo. Como já tenho um pouquinho de tempo como ministro do Evangelho aqui na igreja, 15 anos, então poucas experiências, mas o suficiente para poder falar com vocês hoje, posso lhes dizer, quando uma pessoa empresta o seu coração para Satanás, que mente para essa pessoa e começa a lançar dúvidas, mas não é isso, não é bem assim, a história não é essa, porque olha só, e começam a falar coisas, essas pessoas acabam se aproximando de outras que falam a mesma coisa, e outras e acabam juntando, se unindo. É isso, com quem você tem andado? Paulo, ele se uniu com Barnabé e Tito na defesa do Evangelho. Aquilo que nós estamos fazendo, com quem nós estamos nos unindo, nós estamos defendendo o Evangelho ou estamos envergonhando a mensagem do Senhor em nossas vidas, com aquilo que fazemos ou nos aproximamos. Então, olhando para esse momento aqui da mensagem, eu quero estimular você, que você seja criterioso. Se eu for me aproximar de uma outra pessoa, que seja para ajudá-la em alguma coisa, que seja para evangelizá-la, não é? Porque as pessoas se aproximam daquelas que já estão, o coração dela já está pendendo. Me recorda pouco tempo atrás, na verdade, alguns anos permaneceu aqui conosco uma pessoa que faz parte de uma sociedade secreta. Mas esteve conosco. Exatamente como a carta aqui de Gálatas fala. São pessoas que se aproximaram, dizendo-se irmãos na fé, mas que tinham outras intenções. Então eu me recordo de uma pessoa que estava em nosso meio, e quando entendeu que não teria sucesso aquilo que ela queria fazer, ou intentava fazer, ela saiu procurando pessoas que estavam magoadas, ou procurando pessoas que estavam mais distantes, ou procurando outras pessoas, e começou a falar, tanta coisa. Exatamente o que nós vemos na igreja da Galácia. Diga-me com quem você está andando. Aproxime-se de pessoas que amam o Senhor. Nós estávamos cantando ali antes, acende o fogo em meu coração, e eu não resistirei, acende esse, e como que vai esse fogo do amor pelo Senhor, pelo Evangelho, pela palavra, será aceso se nós nos aproximamos de pessoas maldizentes? Você conhece pessoa que tudo é negativo? A pessoa só consegue ver coisas negativas, só fala de coisas negativas. Como que você espera ser diferente? Faz mal para você. Se for para aproximar-se de pessoas assim, que seja para você anunciar o Evangelho para ela, e não para ouvir e ser intoxicado. Amém ou não amém? Então, se você olhar nesse Gálatas capítulo 2, versículo 1 a 5, você verá a companhia que Paulo escolheu. Quando Jesus iria operar um milagre numa criança que para o mundo estava morta, todos estavam dizendo, nós conhecemos a morte. Jesus disse, então, para mim não serve, saiam todos, fica aqui comigo, Pedro e João, fica aqui comigo nesse momento. Os outros saem. Por quê? Porque a infidelidade, porque a incredulidade tende a intoxicar as outras pessoas. Diga-me com quem você está andando. Tome atenção nas pessoas que estão à tua volta. E que quando você aproximar-se de pessoas
que não comungam da mesma fé, que não têm o mesmo pensamento, que não agem da mesma maneira, que você se aproxime com um propósito de evangelização. Amém, irmãos? Aqui nos versículos de 6 a 9, Gálatas 2, de 6 a 9, ele diz assim: e aqueles que pareciam-me os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Por isso, Tiago, Pedro, João, que eram considerados líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. Até aqui por enquanto. Pedro, Tiago e João estavam ali e disseram: Paulo, o que você está falando para os gentios está correto. Nós também falamos isso. Havia uma testificação. Aquilo que Paulo falava, estando fisicamente distante de Pedro, Tiago e João, era a mesma coisa do que Pedro, Tiago e João estavam falando. Então não existia essa história de dois evangelhos. Então, quando ele falou, não me acrescentaram em nada, ele estava dizendo, só existe um evangelho. O evangelho fala de Jesus. A salvação está em Jesus. O perdão está em Jesus. A libertação está em Jesus. A cura está em Jesus. Ele é o alicerce da igreja. E não há salvação fora de Jesus. Não há transformação sem Jesus. É esse o evangelho que Paulo estava pregando, que Pedro pregava, Tiago, João, Gilberto e a igreja do Senhor está pregando o evangelho de Jesus Cristo. Se eu lhes pregasse o evangelho de Gilberto, hoje o meu evangelho estaria maculado, manchado, e você diria, não me serve mais. Por quê? Porque Gilberto é falho, Jesus não é falho. Jesus é perfeito, puro e santo, por isso nós vivemos por Ele e para Ele. E por isso que nós sempre apontamos você para Jesus, para o Evangelho da salvação em Jesus. Não se deixe enganar, meu irmão ou meus irmãos, porque se aconteceu, se não, como aconteceu na igreja da Galácia, acontece em nossos dias. Como lhes falei, há poucos dias atrás, ou há poucos meses atrás, parte da liderança da igreja, irmãos da igreja, foram inundados com mensagens ou coisas para tentar dizer, tem dois evangelhos, não é o evangelho verdadeiro, está fazendo isso, está fazendo aquilo, sem novidade alguma. Sem novidade alguma. Aí Paulo, ele volta para essa igreja, porque falsos mestres lá apareceram e começaram a falar heresias. Ele disse, me admira como vocês tão depressa se deixaram iludir, se deixaram levar por esse ensinamento. Então ele falava de um único e de um mesmo evangelho. Você viu ali então que eles usavam a Bíblia, Atos capítulo 15, você viu? Eles diziam, para ter salvação, é só através da circuncisão. E aí Paulo, ele disse, de jeito nenhum. Embora ele falou, Tito é um grego, ele não era circuncidado, eu nenhum momento quis impor esse peso em Tito. O que significaria circuncidar a Tito? Significaria invalidar a mensagem da cruz. A salvação para a igreja é em Jesus. E se ele circuncidasse,
ele estaria dizendo: a salvação está nesse ato, nessa obra. Você sabe, queridos, que o ser humano, quando ele se junta, se ele tem Jesus como centro, é uma bênção. Mas se o ser humano se reúne e Jesus não for o centro, desculpa a expressão, uma desgraça, é uma tragédia, é uma confusão. As pessoas, quando se reúnem sem ter Jesus como centro, é briga, é intriga, é tudo de ruim que você possa imaginar. É só você olhar na Bíblia, em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11 fala a história do povo que tinha só uma língua, só um jeito de falar. Falavam todos a mesma língua, tinham todos os mesmos costumes. Resultado? Eles tentaram chegar a Deus com seus próprios esforços. Eles começaram a criar uma torre que hoje eu e você conhecemos como a Torre de Babel. Começaram a criar uma torre tão alta que eles diziam: nós vamos fazer uma torre que chegará até os céus, até Deus, e nós seremos o mais famoso entre os povos sobre a terra. Por quê? Porque quando o homem se une e Deus não é o centro, o que acontece é confusão. Babel, que significava portal de Deus ou portão de Deus, hoje para nós Babel significa confusão, muitas línguas. Eles confundiram, já não conseguiam mais, então houve a divisão das línguas que se tem hoje. Por quê? Porque o homem que estava tudo reunido, e aí os dias que nós vivemos, preste atenção, nos dias que nós vivemos, existem pessoas tentando criar um só povo, uma só linguagem, uma só língua, uma só moeda, uma só religião. Por quê? Porque eles querem criar novamente a Babel, querem criar novamente confusão. Quando o homem se reúne sem a presença de Deus, o que acontece é confusão. Atos capítulo 2, a igreja toda estava reunida e o Senhor era o centro. Eles começaram a falar em novas línguas, e falavam em novas línguas, mas todo mundo entendia, porque quando Jesus é o centro, não há confusão. Quando Jesus é o centro, há testificação. Nós temos essa essência. Se hoje, ou se agora, fôssemos fazer uma viagem para um outro país, uma outra língua, e com pessoas que nós nunca vimos antes, mas que fossem cristãos, haveria aquilo que a Bíblia chama de testificação. Você, quem vai viajar, e alguns irmãos que estão de mudança para outra cidade, ou outros que vão viajar, estavam de férias, e vão para frequentar em outro lugar, outra comunidade, chegam lá e dizem assim: ó, me senti em casa. Por quê? Porque quando estamos no meio do povo de Deus, a linguagem é uma só. Mesmo que estejamos em outro país, você sente a testificação do Espírito, aquele povo que quer seguir, que quer servir, há uma mesma testificação. Se hoje, só para você ter uma ideia, e guardadas as devidas proporções, existe, por exemplo, uma franquia. Como é que é o nome daquela lanchonete em frente à prefeitura de Joaçaba lá? Subway. Obrigado. Você vai na Subway, aqui em Joaçaba, ou vai lá no litoral, é para ter o mesmo padrão, o mesmo sabor, embora em localidades diferentes, pessoas fazendo ali talvez com uma motivação diferente, uns mais alegres, outros talvez nem tantos, mas existe, porque tem uma franquia ali, eles usam da mesma forma. No povo de Deus, muito mais, porque nós temos a mesma essência. É o Espírito Santo de Deus que em nós habita e que nos une. E eu quero ler para você o que diz lá, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. A partir do versículo 3 também. Diz assim, e os irmãos podem posicionar-se aqui, por gentileza, do louvor.
Porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existem ciumeiras, brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? Versículo 4. Eu estou lendo 1 Coríntios, capítulo 3, e agora estou indo para o versículo 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como as pessoas desse mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Versículo 6. Eu plantei, e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem o fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre as pessoas, entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros do trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus fez o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce. Qual é o único alicerce? Jesus Cristo. É o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado até aqui. Então, irmãos, vocês não estão firmados em mim, no Walter, no Fábio, no Lucas, não, nós estamos firmados, alicerçados em Jesus Cristo. Mas foi você quem plantou, e o Senhor, dá aqui tua mão. Ele deu a mão, e somos irmãos, temos a mesma missão. Aí ele disse, Pedro falando, Tiago, João falando, nós continuaríamos pregando aos judeus que estão nessa região. Mas Paulo, você foi chamado para pregar o evangelho aos não-judeus. Mas nós estamos juntos. Paulo, só vou te pedir uma coisa. Os não-judeus, esses de cultura grega, os helenistas, eles têm condições financeiras de nos ajudar. Lembra dos pobres que temos aqui. Ele disse, sempre faço isso e sempre continuarei fazendo. Sabe aquele versículo que normalmente os irmãos, quando estão aqui, eles usam, eles dizem assim, Deus ama, pôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Esse evangelho, ele disse, não se esqueça,